E aí, beleza? Depois de Jimmy e Lois descobrirem que Clark Kent era o Superman, ele levou seus amigos para ver sua nave, que na verdade ele veio do seu planeta em colapso e caiu aqui na Terra. Ele ali finalmente contou a verdade para Lois, que veio de sei lá onde, não sabe exatamente quem era, mas também criou coragem para chamar a garota para sair. Porém, Clark quase nem dormiu pelo seu primeiro encontro, até fazendo um cronograma e um mapa para sair com Lois Lane. E Jimmy achou que ele estava se precipitando demais e nem precisava daquela loucura toda, só que Lois Lane também tinha pirado pelo jeito, pois queria retribuir as vezes que Clark Kent a salvou, e ela de alguma forma iria investigar para saber de onde ele veio. Porém, Jimmy iria ajudar ela para o encontro e assim que saíram, os dois estavam sendo seguidos por alguém. Já o Superman estava super ansioso, pois nada poderia atrapalhar o encontro deles aquela noite, só que bateu na porta um pacificador interdimensional, chamado Sr. Mxsplit, que precisava muito da ajuda dele. Claro que Clark não queria ajudá-lo e disse que não era o Superman, porém o ser cósmico e mágico responsável pela segurança do multiverso disse que ele não precisava mentir, pois ele era Clark Kent, aspirante a repórter em quase todas as realidades, tipo na Terra 12, na Terra 50, na Terra 508 e até na Terra Estranha, onde ele era um caranguejo. E segundo o pacificador, a sua Lois Lane desse multiverso estava em perigo, pois alguns seres extremamente perigosos tinham sequestrado ela. Só que isso era apenas uma ilusão criada pelo pacificador e aquilo não era verdade, só que mesmo assim o Superman foi com ele através de um portal. E na verdade Lois Lane estava com Jimmy voltando para casa e não queria se atrasar para um encontro, só que de repente um portal do espaço-tempo se abriu. E dele saiu um grupo dizendo que Lois Lane da Terra 12 deveria ir com eles, se apresentando como Lois Lane, e os outros também eram Lois Lane, só que todos eram de outras dimensões e eram da Liga das Lois Lane. E Clark Kent dessa dimensão estava em perigo e precisavam da ajuda dela. Uai! Sim, tudo isso é meio confuso, mas o pacificador levou Clark para um local, dizendo que atrás de uma porta protegida estavam sequestradores de Lois, só que na verdade assim que ele abriu com toda a sua força, um robô gigantesco apareceu, e ele tinha que tomar cuidado e enfrentá-lo. Já Lois e Jimmy foram levados para a nave da Força Pacificadora Interdimensional, que foi criada pela Liga das Lois Lane, e a Liga foi fundada pela Lois Primária, a primeira Lois a descobrir o multiverso. Só que apenas recrutavam as melhores Lois para serem pacificadoras do multiverso, e ali também tinha uma versão do Jimmy, só que era uma garota chamada Jalana Wilson. Pois bem, então a líder Lois Lane explicou o motivo pela visita. Na verdade, era por um ser poderoso conhecido como Deus do Caos, que a Liga até conseguiu capturar um tempo, só que em uma fuga deles, ele veio parar nessa dimensão. Ele só conseguiu porque um gorila e um robô abriram um portal para cá. Segundo uma das Lois, Clark estava o ajudando nessa dimensão e precisavam encontrá-lo. Lois já ficou meio animada em ajudar, porém só precisavam de um fio de cabelo dela e já estava perfeito. O computador faria os cálculos e encontraria o tal do Clark Kent dessa dimensão, só que essas Lois aí começaram a demonstrar comportamentos estranhos, como esconder informações dos Supermans delas e também não permitir que ficassem entrando em qualquer lugar pela nave, pois tinha um local ali que não era permitido deles entrarem. Já o pacificador na verdade levou Clark para um museu e queria roubar alguns artefatos interessantes desse planeta, só que precisou da força colossal dele para arrombar aquele cofre, e na verdade Lois Lane nunca esteve em perigo, dizendo que foi fácil convencê-lo, pois não era tão inteligente assim como os habitantes de Krypton, sua terra natal. O Sr. Mixer na verdade queria mesmo era roubar um gravador que estava por ali e ir embora, só que Clark não queria deixar, e depois de resolver isso, iria ter um encontro com Lois Lane, porém o Deus do Caos disse que ele até poderia ser mais forte do que ele, só que viu todas as versões e em todas ele sempre acabava sozinho, e nesse momento passou mal e caiu no chão, dizendo que perdeu algo importante que o deixava poderoso, só que ainda conseguia teletransportar, fazendo isso e levando Clark com ele. Já na nave das Lois, Jimmy queria gravar o seu vídeo para o pássaro flamejante, e a outra versão dele, a Jalana, ficou animada, pois ela também tinha um programa, e mostrou que a coisa mais maneira que ela achou foi um cavalo telepata.
Só que enquanto isso, Lois investigava, entrando na sala secreta e abriu o computador, e lá ele viu várias versões da sua Lois de sucesso. Mas o arquivo do Superman da Terra X era restrito e só teria acesso no quartel-general. Porém, ainda era um mistério tudo o que estava acontecendo, e agora finalmente acharam Mixie e o Superman. E parece que realmente estavam trabalhando juntos, e pela reação das outras Lois Lane, parece que o Superman não era tão bonzinho assim nos outros multiversos. Ok, ele e o Pacificador foram para um deserto em outro multiverso, e Mixie sabia que as Lois chegariam. Bom, realmente chegaram, e a Lois desse planeta foi trancada para não dar problema, levando o Jimmy, e usariam uma arma capaz de neutralizar o Superman. Assim que avistaram Mixie, Clark apareceu, só que a arma foi capaz de segurá-lo, pois tinha kryptonita, só que não estavam ali por causa do Superman, e sim do criminoso deus da destruição, só que ele era mais inteligente que todas as Lois, roubou a nave e levou ela junto com Lois para outro local do multiverso. E Clark e Jimmy agora ficaram presos com várias Lois Lane naquele deserto. Não entendi foi nada. Ok, o Deus do Caos se mostrou bastante inteligente e esperto, só que achou que tinha ganhado mais uma. Porém, Lois estava bem atrás dele, apontando uma arma, dizendo para ele voltar naquele momento para o planeta Terra. Só que ela sabia que apenas as respostas para tudo isso que estava acontecendo era do quartel-general e queria saber se o Sr. Mixie sabia chegar até lá. Ele disse que não, por isso roubou aquele gravador tão importante, pois era da primeira Lois Lane. E ela era meio parecida com essa Lois, pois era desconfiada de tudo e só confiava em si mesmo, por isso ela deixou as coordenadas do quartel-general naquele gravador. E como essa Lois não iria impedi-lo de chegar até lá, para ele essa era a Lois mais legal que ele já encontrou. Assim, juntos foram até o QG das Lois Lanes do multiverso, uma estação espacial com referência de todas as versões oficiais das personagens do Superman. Então chegaram no setor de arquivos e ela pegou o arquivo do Superman da Terra X, o dela. Só que era apenas uma esfera e não sabia ao certo como aquilo funcionava. Porém, o Sr. Mixie estava atrás de outra coisa, algo extremamente poderoso, um chapéu, que na verdade era uma coroa de poder que ativava o seu modo Deus. E agora conseguia abrir inúmeros portais ao mesmo tempo e mostrando que era realmente poderoso, iria acabar com aquele QG. Porém, as Lois chegaram no QG e ficaram preocupadas, pois ele já tinha pegado o seu chapéu. E agora aparecendo um supremo Sr. Kaiô do Dragon Ball, que além de se multiplicar, podia soltar energia pelas mãos e o caos se espalhou por ali. Só que Clark estava mais preocupado com Lois e foi salvá-la. Aí rolou uma baita declaração de amor de ambos e tudo mais, e depois um beijo bem romântico. Só que Jimmy interrompeu os dois, pois tinha um problema maior para resolver. O Deus do Caos capaz de mover-se pelos portais com muita facilidade, fora que era praticamente imortal. Só que Lois teve uma ideia e iriam trabalhar em equipe. Superman foi para cima dele, tentando pegá-lo, só que ele sempre jogava um portal que impedia o Superman. E ele até tentou usar sua visão de calor, só que o Sr. Mixie usou um portal e esse ataque foi direto para o Superman, e o seu próprio ataque o derrubou, mas isso não se passava de um truque, para que Lois, através dos portais, tirassem a coroa dele e Jimmy o segurasse. E o Deus do Caos agora perdeu totalmente seus poderes, e foi capturado pela Liga do Multiverso das Lois Lane, e pelo jeito pegou Perpétua. Mas Jalana ajudou os três a voltarem para a Terra sem que a líder desconfiasse. E assim que chegaram sãos e salvos, era mais de 9h30 e Jimmy deixou seu amigo com a garota que ele amava. E ainda ficaram juntos aquela noite. Só que assim que chegou no seu apartamento, ela foi verificar a tal esfera. E dela uma gravação onde o Superman atacava sem piedade e destruía toda uma cidade. E os outros Superman de outros multiversos por onde passavam só era caos e destruição. Ficando assustada, e olha só, Mixie apareceu, que não durou nem uma noite preso, pois era um deus e escapava com muita facilidade, e só estava ali para ver o drama de Lois, que descobriu através do Deus do Caos que nem toda Lois Lane ganhava prêmio, e nem todo Superman era do bem. E ainda dentro daquela esfera tinha um cristal, que ela teria que descobrir sozinha o que era. Terminando assim o 7º episódio, até agora o mais interessante da série, de As Minhas Aventuras com o Superman, série da HBO Max com episódios novos toda a semana. E eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações, valeu a nós. Fui!